Isso, não fiquei. Ok. Estamos no ar. Paz, amados. Rapaz, Mais uma semana, mais uma quinta-feira aqui no nosso lar. E entrando aí na casa de vocês, nós começamos com alguns temas que falam sobre ordem espiritual, comportamento, falamos sobre ansiedade, depois falamos sobre as pessoas que têm o desejo de tirar a própria vida, e agora vamos falar sobre depressão. E as coisas têm relação uma com a outra, né? Só que a gente está falando por partes, assim, de ordem espiritual. Conforme já mencionamos aqui, nós não somos doutores, nós não temos formação em psiquiatria nem na área de psicologia. Nós falamos concernente ao espírito, ao comportamento espiritual, relacionado ao espírito da pessoa, a sua essência, a sua alma, os seus pensamentos, os seus comportamentos em relação ao espírito que tem nele, que parte de Deus, ou que de uma forma involuntária muitas vezes deixa lugar ao mal habitar nele ou nela. E aqueles que procuram também o mal, porque nós temos a liberdade de escolha, é o livre arbítrio, e isso também tem uma consequência para nós e para as pessoas a qual nós temos relacionamentos. Nós aqui vamos falar sobre este assunto de uma forma com bastante cautela, com muito respeito, porque em nossa casa, em nossa família, em nosso meio, temos várias pessoas com esse tipo de problema de saúde, chamada depressão. E para alguns que ainda não entenderam, não compreenderam, que acham que a parte da depressão está relacionado com o demônio. E aí, que é o espírito maligno que se apossou da pessoa, que é um espírito de angústia, de sofrimento, e que a pessoa está possessa e ela não consegue sair desse lugar porque o demônio tomou conta dela. Infelizmente, temos algumas pessoas que falam isto, demonizam o problema da enfermidade. E para que vocês não ficam preocupados, aqueles que estão passando por um problema relacionado a isto, dentro da sua casa, dentro do seu lar, eu vou explicar aqui de uma maneira bem calma, bem tranquila, de um tempo não muito longo, porque esse é um tema que decorre de bastante tempo, mas vamos fazer com que ele seja bem enxuto, para que você perceba e tenha esse entendimento de que não é procedimento demoníaco. Agora tem uma coisa que correlaciona isto, que seria um aproveitamento da parte do mal para, na fraqueza do ser humano e o espaço que é dado nesse momento, ocasionado, para as pessoas que se dizem sãs, que estão à nossa volta, ou na volta daquele que está passando por esse problema, começar a chamar os demônios. E a pessoa com seus medos, já está com esses problemas, acaba somatizando, dando lugar ao mal. Aí acaba o mal se aproveitando deste problema e dando esse espaço, porque ele veio para matar, roubar e destruir, assim nós sabemos. Então, eu escolhi alguns versículos e peguei 4 personagens da Bíblia, dos textos sagrados, do Bíblia,
para que você não fique pensando que só você passa por isso. E como nós estamos falando em relação a Cristo, ao Evangelho de Cristo, nós temos que relacionar algumas pessoas que passaram por isso nas suas angústias, nos seus momentos de depressão, na sua história, na sua vivência, nesses 4 personagens. Um foi José, outro foi Jeremias, Davi e o próprio Jesus. E aí agora vocês vão ficar abismados. Pô, Jesus? Inclusive Jesus. E aí você diz, não, mas Jesus era e é o Eterno. Ele veio, cumpriu e vive para todo sempre. E aquele que dá espaço para ele, ele vive nele também. Agora você quer dizer que então que quem tem Jesus não pode ter depressão? Também terá, ou tem, ou vai passar por um processo, ou já passou e venceu. Mas eu quero relacionar esse fato nos versículos que os irmãos vão ler aqui, para que tenhamos esse discernimento juntos. Depois nós estaremos orando para as pessoas que estão ali entrando, pedindo oração, dando seu incentivo, dando sua saudação. Depois nós vamos ler o nome de vocês. Aqui de longe eu não consigo visualizar. Um abraço, um beijo no coração de cada um. O irmão José pode ler os seus versículos? No livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 14. Mas lembra-te de mim quando te for bem, peço-te de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. O irmão José lê uma parte de José, chamado José do Egito. José do Egito, que sendo um dos filhos de Jacó, sendo vendido a um grupo de ismaelitas que passava no deserto por os seus próprios irmãos, que antes tentaram matá-lo jogando numa cova, e aí um deles teve misericórdia e deu pão para ele, pegaram a sua túnica colorida, manchada de sangue, levaram para Jacó dizendo que o filho estava morto, para colocar confusão na mente do pai. José levando para casa de Potifar, ficando lá trabalhando por um período longo de alguns anos. A esposa de Potifar fazendo uma simulação que tinha sido pega por ele, para ele ser expulso da casa, porque ele negou a ter relação com ela. E ela se vitimizou, colocando culpa nele. Potifar chega, manda levar ele para ser preso. E quando ele preso está, ele interpreta 2 sonhos do copeiro e do padeiro que serviam na casa de Faraó, que estavam presos no cárcere junto com José. Quando ele revela o sonho para um, acontece com o padeiro que ele é morto. Com aquele que servia à mesa de Faraó, o copeiro que servia vinho à mesa de Faraó, ele é liberto. E quando ele está sendo liberto, ele fala para este: quando tu fores para o palácio, lembra-te de mim, que eu estou aqui, nessa masmorra. Passou 2 anos e pouco, até quando este lembra de José que estava preso. Então esse homem não passou por momentos difíceis? Por depressão? Passou. Vamos adiante. Pode ler outro versículo? Livro de Salmos, capítulo 42, versículo do 1 ao 5. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia a multidão guiando em uma procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, por ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Amém. Salmo 42, né? Isso.
Salmo 43 repete alguns versículos. Primeiro no 43, verso 5, fala: por que está abatida, ó minha alma? Esperarei em ti. A minha salvação vem do Senhor. Isso chama-se fé. Davi estava angustiado, estava deprimido. Estava. Problemas relacionados à sua casa, à sua família, a Absalão. Problemas antes de perseguição de Saul a ele. Problemas diversos. Davi, que segundo os relatos bíblicos foi um escolhido, um ungido do Senhor, estava passando por esse problema de angústia. A palavra depressão, ela vem do latim depressio, apertar de cima para baixo, apertar com força de cima para baixo. Depressão é um vale. Depressão pode ser sintetizada dentro de uma cova, dentro de um quarto escuro, deprimido. Diferentemente da questão do oprimido, que o oprimido pode ser oprimido por outras pessoas, pelas autoridades, pelos governos, pelo sistema, oprimido. Apertado de todos os lados, oprimido, onde está cercado à sua volta, ele está oprimido. E depressão é um lugar de cova, apertado com toda a força de cima para baixo. Uma alma angustiada, deprimida, aflita. Davi passou por esse processo. Você tem os seus versículos? Jeremias, capítulo 8, versículo 18 ao 21. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Notamos o profeta chorão, Jeremias, que escreve Lamentações, que é um livro só de choro também, lamentando. Jeremias estava falando sobre o povo, a minha filha, seria Judá, Israel, o povo, que ele dizia: vocês quebraram os altares, agora estão idolatrando outros deuses de outros povos. Vocês serão cercados, serão levados cativos. Quando vocês forem levados cativos, fazeis casas, constituir família, que a longo período vocês vão passar por lá. E a alma dele estava chorosa. O homem entrou em depressão. Ele não tinha mais alegria. Porque a filha dele, que era o povo, sua parentela, as pessoas estavam sendo levadas ao cativeiro pela desobediência. E ele falando para a sua parentela, para o seu povo, que as coisas iam acontecer e que eles tinham que tomar uma atitude diferente daquilo. Então, quando nós dentro de casa, quando nossos pais, e nós como pais por nossos filhos, nas relações, quando observamos, quando aconselhamos, quando no nosso entendimento queremos fazer alguma coisa, colocar alguma coisa para que não haja o tropeço, mas se tropeçando tem uma mão que auxilie para que levante. Mas quando alguém fica torcendo para que tropece e cai, vem alguém que pisa mais em cima para que mais sufocado fique. Quando há um cerco, quando dentro de casa os problemas do século, no antigo 20, agora no século XXI, problema da depressão, e depois vem acompanhando isso aí durante os séculos e séculos, que é o problema do álcool e agora a drogadição, se proliferando de tal forma, e as pessoas não têm mais prazer nas suas vidas e vivem tomando remédios para ter o controle desta depressão. E quando esse controle há no remédio, a pessoa consegue ter um pouco de equilíbrio, mas se ela não tiver uma força que venha do interior para fora, ela não consegue sair dessa situação. E se as outras pessoas junto com ela não derem uma força, o apoio, e nem entenderem ela, ela vai permanecer nesse quadro e não vai conseguir sair dele.
Então, quando damos essa vazão, o espaço para Cristo habitar em nós, é esse entendimento que eu quero trazer para vocês, que ainda há esperança, que podemos superar essas questões, superar esses obstáculos, superar esse momento de difícil entendimento para aqueles que não têm esse tipo de comportamento e acham que isso é uma loucura, e acham que isso é um fingimento, que acham que isso é o faz de conta, ou que não tem uma aparência física que não decorre de uma enfermidade com corte, machucado, que a depressão não seria uma coisa tão ruim e má de ser tratada. Então a compreensão, o amor, faz parte de uma boa recuperação, se não é das melhores recuperações para o ser humano. Tem mais um? Marcos, capítulo 14, versículo 33 ao 35. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E então, indo um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Chegamos ao ponto de Jesus, que está relatado no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João também, essa passagem no jardim de Getsêmani, Jesus, com a alma angustiada, ele entrou num processo de depressão. Está ali relatado que a alma dele estava sufocada, e que ele até quando suando, suou suor de sangue, hematedriose chama-se. Então a depressão nós temos decorrência física, psíquica, química e espiritual. Orgânica também, que podia ser dentro da química, física, a depressão. Nesse momento nós temos o físico, o químico, a alma e o Espírito de Cristo no movimento só de depressão. Paulo, quando escreve a sua carta, a sua primeira, aos Coríntios, capítulo 2, a seguir, ele fala de dois tipos de seres humanos, que é da ordem espiritual e da ordem carnal. A ordem espiritual é o homem que consegue ter o controle, e a ordem carnal é o homem que perde seu controle. Na ordem espiritual, eu entro nesse processo e controlo essa minha angústia, essa minha dor, esse sofrimento que sei que está acontecendo e que eu estou sobre ela, e essa alma me pertence, não eu pertenço a ela. E Jesus foi e consumou o ato de amor na cruz por mim e por você. No processo do homem carnal, nós vemos João, Pedro, Tiago dormindo, cansados e não conseguiram ficar um momento só para orar com ele. No momento carnal, eu vejo que um homem, quando está com a alma angustiada, ele muda de processos constantemente de acordo com a força do vento que empurra o seu barco para um lado e para o outro, porque ele não tem firmeza na sua caminhada. É conforme a onda vai, ele muda constantemente, ele não tem firmeza. Então, o homem carnal, ele muda de acordo com a circunstância, ele é evolúvel. No processo físico orgânico, nós temos as mulheres que são mais decorrentes de ter o problema da depressão, porque ela tem estágio na sua vida e tem processos mensais que chegam no momento da sua idade e que entra na menopausa, e ela entra no processo de depressão, e que deve ser compreendido pelos homens. Mas é um estágio. Nós temos um momento da depressão pela iminência de ficar em estado de inércia, não fazer exercício, não sair para a rua, não ter atividades e ficar parado. E ele é um processo físico. Jesus diz em João 5, falando para o paralítico para pegar a sua cama e andar. Aí nós podemos dizer para você, aquele que está no leito, guardado, porque não tem uma atividade física, para incentivar o seu espírito, a sua alma a viver em convivência com as outras pessoas, nos outros centros, ou no labor,
ou no esporte, numa natação, no futebol, no vôlei, a praticar o exercício que vai ajudar muito a sua mente. Lado espiritual. Então sai do estado de inércia, vai, levanta, pega a tua cama e anda. Levanta desse estado e sai dessa situação. Tu tem que ter essa força, tu tem que ter esse ouvido, essa percepção de que tu ficar parado nessa situação não vai melhorar em nada. Esse é o estado físico. E o processo orgânico, que é mais decorrente da mulher, por causa dos seus estágios, seus cíclicos de mês em mês, depois chega uma idade, ela entra na menopausa, também tem um processo da depressão. E daí a compreensão dos outros que estão juntos para que ela passe por isso. Então é estágios. Ela não vai ficar. Agora chegando no momento que ela pode ficar, então ela entendeu que passou, agora é o momento de sair. E tem esse momento, a questão da espiritualidade, que é a pessoa que estando num momento da espiritualidade, está tudo bem, tudo tranquilo, e dá uma resbalada, e entrou num ambiente e foi acusado, ou realmente ele fez, ele precisa fazer as suas confissões, ele precisa abrir seu coração, ele precisa entrar na presença de Deus e confessar, e orar, e buscar sair deste momento de depressão, porque seu espírito é abalado, porque ele mesmo se acusa das coisas que fez. Aí falasse ali, né, o Jeremias falando sobre a idolatria. O processo da idolatria é pior do que ficar na frente de uma estátua de gesso, de pau, de madeira, ou ir atrás dos gospel, ou de shows de artistas idolatrando essas pessoas, é se auto-idolatrar. A andolatria. Adorar a si próprio. E quando não tem mais referência nenhuma para um lado e para o outro, começa a adorar a si próprio, ele começa a perder a sua essência também, e também entra na depressão, porque tudo é ruim para ele ou para ela. Então, baseado nisso, nós temos vários estágios, vários momentos e problemas que trazem para o ser humano. E agora, firmado no Evangelho em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Para um e para outros parece que é mais fácil passar por este problema e sair dele do outro lado. Para um e para outro é mais difícil porque parece que não tem mais saída, mais solução, o remédio já não faz mais efeito, já fez vários problemas de terapia e não resolveu. Se o teu problema é orgânico, não adianta terapeuta. Se o teu problema é físico, não adianta terapeuta. O teu problema é fazer atividade física. O teu problema é relacionado a um condicionamento físico, a um exercício físico. Se o teu problema é orgânico, é um estágio momentâneo. Agora, se o teu problema é relacionado à alma, à psíquica, aí tu precisa de uma orientação médica, de um psiquiatra, de um psicólogo para te ajudar. Mas você tem que ter essa vontade para sair dessa situação. Agora nós vamos ler outras partes dos escritos, porque tu passou por isto, eles passaram por isso, José, e começando por José, eu vou aqui adiantar o assunto. José que passou por todo aquele processo, depois quando ele é tirado do cativeiro, que lá o mordomo mor, ele tem um sonho revelado pelo faraó, e ele lembra que tinha um que revelava todo o sonho, porque todos os sábios dentro do palácio não conseguiram revelar o sonho, e ele lembra que tinha um no cativeiro que era hebreu, e que tinha revelado o sonho do copeiro, que era ele, e do padeiro, que era o seu outro companheiro, e assim conforme ele revelou, aconteceu. Daí chamou ele para fora. Quando ele revela o sonho, assim como acontece, das vacas gordas e vacas magras, das espigas secas e das espigas robustas, e José dá em revelação para ele que construísse celeiros porque havia mantimento, e esse mantimento duraria por 7 anos, e todos os povos e nações viriam procurar Egito para alimentar os outros povos que estariam passando fome, necessidade. Quando isso acontece, ele ganha uma posição de destaque dentro do Egito, sendo o governador do Egito, abaixo de Faraó, quem mandava era ele. Quer dizer que ele saiu da situação que estava, passou por uma situação melhor. Ele fez isso porque ele queria? Não, a mão de Deus estava sobre ele e ele teve esse entendimento. Ele não ficou choroso, lamentando-se.
No momento que chamaram ele para sair da cova, do buraco, ele ouviu a voz, saiu de lá e foi para o lugar. E lá ele continuou exercendo as suas funções espirituais, ouvindo a voz do Senhor e Deus sendo com ele. Mas o mais maravilhoso nisso tudo é quando seus irmãos vêm e descem até o Egito e ele reconhece seus irmãos e se esconde e chora. E depois ele diz: você não tem mais nenhum irmão? Temos assim um que faleceu. Mas não tem mais outro? Tem o Benjamim, mas não, eu quero este. E eles choram dizendo que o pai era aquele que queria, porque o outro já tinha sido morto, mas ele estava vivo, estava na frente deles. Quando vem o velho com o mais novo e desce, ele se faz conhecer e todos se curvam perante ele, ele abraça e perdoa todos seus irmãos pelo ato. Esse é um ato de vitória na vida de uma pessoa que, apesar de tudo que tenha passado, agora é uma situação que ele podia escravizar e se vingar, ele não o fez. Isso é uma atitude de uma pessoa espiritual, do momento que sai da sua depressão. Adiantei um assunto. Agora o irmão pode ler o seu, que fala da outra passagem, de um destes. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto das oliveiras, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e dos currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei do Deus da minha salvação. Amém. O profeta Abacuque também passando problemas ali com o povo de Israel, e ele diz que tudo que acontecesse na vida dele, na vida do povo, mesmo que não florescesse, mesmo que a vide não desse fruto, mesmo que o gado não produzisse o rebanho, mesmo que não multiplicasse os bens da terra, mesmo assim ele ia ser perseverante e alegrar-se-ia no Senhor, porque o Senhor dentro dele fazia com que pulsava a fé da existência dele em Deus. Tudo isso fazia com que ele não parasse para pensar em coisas ruins ou negativas, ou se auto-vitimizasse. É por aí. Tem mais um, não? Não. Você. Lucas capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava no Getsemane, vendo a morte de cruz, a sua alma angustiada. Agora aqui está crucificado, está relatado em Lucas, também no Evangelho de João, de Marcos e Mateus, mas essa passagem relata somente no Evangelho de Lucas, dos dois presos, no caso que há um diálogo entre eles e Cristo, e esse pedido misericórdia, o outro zombando. Vocês sabem bem da história, né? O que há uma passagem agora? Uma passagem da morte para a vida. E aquele, naquele momento de morte, já pedindo misericórdia, Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino, estarás comigo no paraíso. A vitória sobre a morte é a vida. A vitória sobre a escuridão é a luz. A vitória sobre a tristeza é a alegria. A vitória de tu ficares parado é tu sair saltando. Quando nós olhamos para outras pessoas que estão perto de nós, nossos vizinhos, as pessoas que estão longe também em outros estados, em outras nações escravizadas, passando necessidade da miséria do pão, da falta de água, saneamento básico, de políticas públicas, quando nós observamos a corrupção que flora em todo canto do país, em vários lugares do planeta, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim eu e você devemos nos alegrar no Senhor e sair dessa situação de estado de repouso, de ficar somente se queixando e acusando e se vitimizando. A força de Deus está dentro de você para que você saia disto. Naquele último instante de fôlego de vida, posso dizer assim, daquele que estava ali, sabendo porque ele era um ladrão, era a lei que determinava o tipo de juízo que era dado, então ele estava ciente, consciente do fato.
mas ele pede